Aleluia. Salve o povo de Deus na paz do Senhor. Amém, igreja? Estou aqui com minhas pernas tremendo. Não é fácil, né, quando é para trazer a palavra do Senhor. Mas é assim mesmo. O crente ele tem que tremer mesmo na presença do Senhor. Amém? Aleluia, Jesus. Quero trazer uma palavra que se encontra aí em Josué. Aleluia, Jesus. Encontra em Josué 7. Aleluia, Jesus. Só o Senhor é Deus. Josué 7, versículo 10. Aleluia, Jesus. Quem achou, diz amém. Então, amém. Então, vamos ler então. A palavra do Senhor que diz assim: Então disse o Senhor a Josué: Levanta-te, porque estás prostrado assim sobre o rosto. Israel pecou e violaram a minha aliança, aquilo que eu lhe ordenará, pois tomaram das coisas condenadas e furtaram e dissimularam até debaixo da sua bagagem. Pelo que os filhos de Israel não puderam resistir aos seus inimigos, viraram as costas diante deles. Porquanto Israel se fizeram condenado, já não serei convosco, senão eliminar do vosso meio a coisa roubada. Pode se sentar. Aleluia, Jesus. Irmãos, hoje à tarde, quando eu vim do serviço, né? E aí eu falei, não, quando eu chegar lá em casa hoje, eu vou tirar um momentinho para ler a palavra do Senhor, orar. E aí o Satanás, ele nunca gosta de ficar para trás, né? O bicho é audacioso mesmo. Cheguei lá em casa, para quem não sabe, meu esposo não é evangélico, né? Eu cheguei lá, o homem já tinha comprado uma caixinha, já estava começando a beber. E quando eu vou assim, ler a palavra do Senhor, eu não gosto de barulho, eu gosto de me concentrar. E aí eu falei, meu Deus do céu, como que eu vou fazer agora para ler a Bíblia e orar com esse som ligado? E ele começou lá a ligar, e eu falei assim, tomara que não pega esse som. E aí ele tentou lá e conseguiu ligar. Aí passou um pouco, eu lanchei e eu falei que eu ia orar. Aí ele falou, não, então tá bom então. Quando eu pensei, o homem já tinha baixado o som, tava lá baixinho. O meu esposo, ele não é evangélico, mas as coisas do Senhor, irmã, eu já percebi que ele respeita. E isso daí é uma coisa que eu louvo a Deus por isso. E eu sou muito grata a Deus por tudo. E Deus me deu aqui, né, essa palavra. E no dia que a pastora colocou a escala, que eu vi meu nome lá, né, para trazer a palavra do Senhor, Deus tinha colocado no meu coração para estar trazendo essa palavra para a igreja. Eu não sei o que a igreja está precisando no momento, mas o Deus que está aqui, ele sabe o que cada um está precisando, amém? Assim como Deus falou comigo, eu creio que Deus vai falar com cada um nessa noite, amém? Glória a Deus, eu louvo a Deus por isso. Amado, a palavra do Senhor aqui vai dizer que Deus ele deu a vitória para o povo dele, né, sobre a cidade de Jericó. Então Deus deu aquela cidade para eles. E a Bíblia diz aqui que essa cidade era uma cidade muito fortificada, era uma cidade muito grande. E o nosso Deus, como ele tem sempre, eu esqueci de estar trazendo aqui o tema que Deus me deu nessa madrugada, revelando o oculto. Esse foi o tema que o Senhor me deu dessa pregação à noite, amém? Na madrugada hoje o Senhor me deu. Eu falei, meu Deus, é por isso que minhas pernas estão tremendo. Deus, ele sabe de todas as coisas. Então, igreja, Deus, ele tem sempre algo mais para os filhos dele. Então, o Senhor já tinha dado essa cidade aqui para os israelitas. Agora, o Senhor vai e aponta outra cidade para esse povo, que era essa cidade chamada Ai. Então, o Senhor Jesus Cristo mostrou para Josué a próxima cidade que ia dar para aquele povo. Então, Josué aqui, ele envia, né, homens para espionar aquela cidade, para ver como que era, né?
Então, o mensageiro foi lá, deu uma espionada e chegou trazendo mensagem para Josué, falando que era uma cidade pequena, tinha poucas pessoas, então não precisava então ele se preocupar, ele pediu até que mandasse até poucos soldados ali e não precisava fatigar muito aquele povo. Eu quero dizer para você nessa noite que um pequeno fogo, ele incendeu uma grande cidade. É aí aonde que a gente se engana, né? Então, Josué envia, né, soldados ali para guerrear naquela cidade. E o que foi que aconteceu no meio daquela caminhada, né? O povo ali israelita perdeu a batalha. Ou seja, como que pode, né? O povo israelita ganhou ali aquela cidade, uma cidade tão grande, foi lá e perdeu por uma pequena cidade, não tinha explicação. E Josué era um homem estrategista e era um homem que, segundo o coração de Deus, era um homem que orava, um homem que buscava. Ele não saía fazendo as coisas à torto e à direita. Não, era um homem que era orientado pelo Senhor nas guerras. Então, o que que Josué faz? Josué vai lá e se prostra diante da presença do Senhor, querendo uma explicação por que que tinha perdido aquela batalha. Amado, o Senhor viu aquela situação ali de Josué e a palavra do Senhor aqui vai dizer que Deus aqui é até dando, né, com Josué. O que você está fazendo aí prostrado? Eu quero dizer para você, amado, nessa igreja, quero dizer para a igreja nessa noite, irmã, que tem coisas, às vezes, muitas das vezes, a gente quer orar, a gente quer pregar, a gente quer trazer a palavra do Senhor, mas muitas das vezes não é isso que o Senhor quer de nós no momento. Você sabe o que Deus quer de nós no momento? Deus, ele quer conserto de nós. E nós fica ali querendo orar, nós querer fazer a obra do Senhor Jesus, que eu quero dizer que a obra do Senhor, irmão, a gente não faz a obra do Senhor de qualquer jeito. Tem muita coisa aqui que na Bíblia o Senhor cobra oração, o Senhor cobra santificação, mas aqui você pode ver que nesse momento que Josué ora, Deus fala, não, para aí, o povo errou. Amado, eu quero dizer aqui para você, aonde tem anátema no meio, o Senhor não opera. As coisas do mal, ela tem que sair para o Senhor entrar no meio, para o Senhor resolver e trazer a solução para o teu problema. E o Senhor Jesus, ele cobra de nós. E aqui a palavra do Senhor Jesus Cristo que vai dizer que Deus manda Josué falar com aquele povo, manda o povo se santificar. Eu quero dizer que o povo de Deus tem que andar santificado. O povo de Deus não pode sair de qualquer maneira por aí. O povo de Deus tem que ter diferença. Por onde você anda, meu amado. Eu quero dizer que muitos olhos estão sobre você. Quando você passa, ali vai falar, ali vai uma mulher de Deus, ali vai um homem de Deus, ali vai um homem que respeita a mulher dele, ali tem um homem de Deus que vai para a casa do Senhor. Você não vê ele fazendo coisas erradas. Eu quero dizer aqui para você nessa noite, quando eu morava lá em Goiânia, para quem não sabe, eu morava em Goiânia e eu fiquei viúva muito nova. Fiquei com 2 filhos pequenos dentro de casa e eu quero dizer que Deus, ele cuidou tremendamente tanto de mim como dos meus filhos. E então vai chegando assim a adolescência e filho dá muito trabalho, irmão. Não é fácil você criar filho, entre aspas, que eu falo assim, sozinho, quando você não tem esposa, mas você tem Deus que cuida de tudo. E um certo dia, aliás, eu trabalhava numa escola, e aí um dia eu cheguei por volta de 11 horas lá em casa para almoçar, e eu estava deitada, eu lembro que eu estava deitada assim no chão, quando eu ouvi a voz do Senhor, levanta e vai lá no quarto do seu filho e pode colocar a mão dentro do tênis dele. Eu falei, meu Deus, mas como assim? Aí eu levantei, eu fui lá, o que que Deus mandou eu fazer, eu fiz. Quando eu cheguei lá, que eu coloquei a mão dentro do tênis, eu peguei dentro do tênis do meu filho um cigarro de maconha e encontrei um isqueiro. O meu filho mais velho. E eu fiquei chocada porque eu não sabia. Ou seja,
tinha algo ali dentro da minha casa que eu não sabia, mas Deus revelou para mim. Não falou para ninguém, ele chegou para mim e falou o que estava acontecendo dentro do meu lar. Por que que Deus mostrou para mim? Porque eu tinha que tomar uma atitude, eu tinha que conversar com meus filhos, então eu tinha que entrar em ação naquela situação. Eu quero dizer para você que é mãe, eu quero dizer para você que está aqui nessa noite, que é vó, eu quero dizer para você, conversa com seus filhos, não deixe, amado, o mal entrar dentro da tua casa. Se tiver, começa nessa noite a colocar a tua casa em ordem. Não aceita, custe o que foi, mas a palavra do Senhor tem que ser pregada com verdade. Dentro da casa do servo do Senhor não pode ter coisa maligna. Dentro da casa do Senhor tem que ter conserto, igreja. Porque o Senhor, Ele cobra isso de nós. Nós não podemos ser omissos com as coisas ruins dentro da nossa casa, porque nós somos servos de Deus. Porque se você aceita coisas malignas dentro da sua casa, você vai ser cobrado. E o povo lá fora olha para você e fala: aquela mãe sabe que o filho faz isso e aceita. É isso que ele fala de nós. E Deus, nessa noite, ele vem cobrando de nós. Assim como o Senhor me alertou, o Senhor Jesus Cristo, eu creio que ele vai te alertar. Se tiver algo dentro da tua casa oculto que você não está sabendo, Deus, ele vai te revelar, irmã. Deus, ele vai te revelar, porque o Senhor não deixa nada oculto dentro da casa dele, dentro do seu lar. Você que conhece a palavra do Senhor, eu quero te dizer nessa noite que o nosso Deus, irmã, ele não deixa o servo dele nenhum enganado. Se você for um crente que tem intimidade, que busca o Senhor, nada fica escondido diante dos teus olhos, porque o Senhor Deus, ele revela, amém? Glória a Deus, aleluia, Jesus. Só o Senhor é Deus, Deus é fiel. E aqui a palavra do Senhor fala que Deus manda, fala aqui no versículo 13: te expõe-te, santifica o povo, santificai-vos para amanhã, porque assim diz o Senhor: há coisas condenadas no vosso meio. Israel, vossos inimigos, não poderei resistir enquanto não eliminardes do vosso meio coisas condenadas. Aqui a palavra do Senhor fala, aqui no versículo 12, que o Senhor fala até de se retirar do meio, porque o Senhor, ele não compactua com coisa errada. Então o povo tinha que se santificar para ele operar aqui no meio do povo de Israel. E o povo teve que se santificar, porque Josué, ele recebeu a ordem. Agora vai Josué, né, receber a ordem do Senhor, chamar ali um por um, que era aquelas tribos que estavam ali, né? E pela manhã chamou um por um, até chegar onde? Acã. Tinha um aqui. Sempre tem um engraçadinho, sempre tem um vaso da desonra. Para quê? Para envergonhar as coisas do Senhor. Você pensa que a Acã que não sabia das coisas do Senhor, assim como ele não era inocente, porque o Senhor tinha dado uma ordem que não era para pegar coisas condenadas ali daquela cidade. O que ele fez aqui? Ele cobiçou, a palavra de Deus fala. Irmão, a cobiça, ela é pecado. Desde o começo, a palavra do Senhor fala aqui, eu li aqui em Gênesis, a palavra do Senhor vai dizer que lá do começo, lá em Gênesis 3:6, o Senhor vai dizer assim, ó: vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, a árvore desejável para dar entendimento, tomara do fruto, comeu e deu também ao marido. Ou seja, desde o começo que nós já vemos que a desobediência já vem desde o começo. O Senhor deu uma ordem aqui para Eva não comer daquele fruto do meio. Não era para tocar e nem para comer. O que ela fez? Ela deu ouvido ao inimigo, foi lá e comeu. Ainda colocou o marido ainda. Entendeu? É assim que acontece. Quando nós provocamos algo, irmã, nós ainda levamos ainda arrasta uns ainda, entendeu? E aqui foi o que aconteceu na vida de Acã. Acã sabia do que poderia acontecer, ou seja, ele pagou o preço. Irmão, muitas das vezes nós pagamos um preço muito caro pela desobediência, por não ouvir a voz do Senhor, mesmo sabendo da palavra do Senhor, nós ainda desobedecemos e nós pagamos o preço, e é caro, irmão, e é caro ainda, amém? Glória a Deus, aleluia, Jesus. E aqui Josué vai lá, chama Acã, e Acã teve que confessar ainda o seu pecado.
Ou seja, o crente, irmão, quando ele erra, ele tem que confessar o seu pecado, ele tem que se arrepender do que fez. Foi o que Acã fez. Ele confessou o pecado a Josué, e Josué o que é que fez? Mandou ali mensageiro correr lá na casa dele para buscar o quê? As coisas que o engraçadinho foi lá e pegou. Tava lá tudo escondidinho lá dentro, debaixo da tenda dele. Irmão, eu quero dizer para você, o que você vem fazendo, eu não estou vendo, o pastor não está vendo, a pastora não está vendo, mas tem um lá de cima que está contemplando tudo. O que nós estamos fazendo, não adianta esconder nada. Tudo que a gente faz, irmão, é revelado, porque o Senhor não deixa nada escondido. Foi o que aconteceu aqui, ó. Olha que vergonha. Um homem que conhecia a palavra do Senhor, teve ali que confessar o seu pecado, além de confessar, ainda veio ainda diante de todos ali, todos viram o que aquele homem cometeu. Trouxe ali aquela capa, trouxe ali aqueles utensílios, daquelas coisas que não podia ser pego. O que aconteceu? Pagou o preço. Além de ter pagado o preço, ainda foi a família ainda. Foram toda destruída a família daquele homem. Eu quero dizer nessa noite, crente, muito cuidado, porque o nosso Deus, ele não dorme. Pode demorar, pode passar o tempo que for, mas a cobrança ela chega sobre a tua vida se você não se consertar diante do Senhor enquanto é tempo. Vigia a igreja, o Senhor Deus está voltando. O Senhor não vai levar a igreja de qualquer maneira, não. Você tem agora que se arrepender dos seus pecados o quanto antes. Procura buscar o Senhor, procura se consertar diante do Senhor enquanto é tempo, porque senão a cobrança vai ser grande contra a tua vida e você vai se arrepender. E o Senhor, e quando você se arrepender, espero que não seja tarde. Se arrependa dos seus pecados. Eu quero dizer para você, não oculte diante dos olhos do homem, do Senhor. Não adianta ocultar, porque o Senhor Jesus Cristo, ele vai te revelar, ele vai te achar. Não adianta você se esconder, que o Senhor ele acha. Eu quero dizer, nessa noite, esse dia, eu estava conversando com o meu filho mais novo, eu tenho conversado demais com ele. Ele tem me dado muito trabalho, mas eu tenho orado, eu tenho colocado diante do Senhor a vida do meu filho. E ele começou, já tem acho que 1 ano ou 2 anos, ele começou a namorar. E o meu esposo, ele não é evangélico, mas ele nunca aceitou coisa errada dentro de casa. Ele sempre falava assim, ó, você pode namorar, mas você não pode levar a namoradinha para dentro do quarto, não. E meu esposo não é crente, eu atrás também falando. E ele achando que era enjoo do meu esposo. Mas nem não, irmão. A nossa casa, irmã, o Senhor Jesus Cristo, ele se faz presente na nossa casa. Não pode ter cachorrado, não pode ter coisa errada, não. Dentro da casa do servo do Senhor, tem que ter transparência. As coisas do Senhor é transparente. O Senhor Jesus não gosta de coisa errada, não. E ele cobra isso de nós, irmã. Você que tem filho, conversa com a sua filha, conversa com o seu neto, quando tiver mais de idade, conversa. Quando arrumar namorado, ó, o namoro do crente não pode ser escandaloso, não, igreja. Não pode ser escandaloso. Você que é solteiro, solteira, vigia, que o Senhor Jesus Cristo, ele gosta das coisas dele, é certinho, não é errado, não. Não leva mulher para dentro da sua casa e ter namoro escandaloso, não, que o Senhor não se agrada disso. As coisas do Senhor é santificada, irmã. E o Senhor Deus, ele não aprova isso, não. E eu falava sempre com meu filho, ó, quer namorar, mas desse jeito não dá. O que aconteceu? Agora tá pagando o preço. A namorada tá grávida, e ele tá aí, ó, ainda na adolescência, não foi por falta de aviso. Eu, como mãe, irmã, pensa, como diz uma ex-patroa minha, eu sou uma negadura, eu cobro dos meus filhos. Eu tenho 3 filhos, mas eu cobro noite e dia de cada um deles. E tudo que hoje, se ele fizer coisa errada, já é problema dele. Mas sempre eu cobrei, sempre eu falei, não pode fazer isso. Eu nunca aceitei coisa errada dentro da minha casa. E quando tinha coisa errada na minha casa, Deus sempre me revelou. Um dia eu cheguei do meu trabalho, meu filho do meio, pensa no menino que me desafiava. E eu orava e eu colocava a mão sobre ele, eu falava, ó, Deus vai tratar de você. Ele me desafiava. E como eu piquei nele grandão, eu falei, meu Deus, se eu pegar esse negão aqui, eu não vou dar conta de arrebentar ele no cacete, não. Mas eu coloco ele na presença do Senhor e Deus vai tratar dele. Eu falava, Deus vai tratar de você. Eu chegava do serviço, o moleque estava lá dentro do quarto.
O quarto dele, irmã, parecia uma chaminé, fumando maconha dentro do quarto. E eu falava, rapaz, você para com isso. Deus, ele vai tratar de você. Que não sei o quê, essa coisa de adolescente. Irmã, quando foi um dia, Deus me revelou. A polícia dentro da minha casa. Meu Deus, eu vi as minhas coisas tudo de pena pro ar. Eu só falei assim, Senhor, eu não quero estar aqui o dia que a polícia estiver na minha casa. E eu fui lá, eu alertei eles, eu falei, ó, a polícia vai entrar aqui em casa se você não se consertar, parar com essas coisas erradas, porque eu já avisei que eu não quero isso aqui dentro da minha casa. E, irmão, não deu outra. Passou pouco tempo, eu estava lá no meu serviço, 11 horas, meu menino liga, mãe, a polícia esteve aqui. Esse meu filho, irmão, que mais desobediente que era, me desafiar, foi o que mais apanhou da polícia, recebeu um tratamento daquele, os dois foi preso, e eu vou falar aqui para você, igreja, e eu nunca orei falando, Senhor, tira meu filho da cadeia. Eu não falava isso, não. Eu falei, Senhor, o quanto tempo for que ele tiver que ficar lá para ser tratado, o Senhor pode tratar. Do jeito que ele está, eu não quero eles aqui, não. O Senhor vai tratar deles lá onde eles estão. E, irmã, se eu falar para você, o meu filho, quando entrou dentro de casa, eu falei, não, não é aquele menino que estava aqui em casa, não. Irmã, foi uma bênção. Eu quero dizer para vocês, se seu filho está sendo desobediente, não se preocupe, deixa Deus cuidar, deixa Deus tratar. Não vai desafiar eles, não, não bate boca, porque o Senhor Deus, Ele vê, irmã. Quando você anda com as coisas corretas diante do Senhor, que Deus vê que você não está aceitando coisa errada dentro da sua casa, não se preocupe, deixa Deus tratar. Esse filho que fica levando essa namorada para dentro da sua casa para querer trazer escândalo, esse vaso de desonra aí vai se consertar, irmã. Não se preocupa. O Senhor, Ele tratou dos meus. Olha esse filho meu do meio. Hoje, para a honra e glória do Senhor, ele não está aqui na casa do Senhor. Mas na hora que eu preciso dele, é o primeiro da conselho lá em casa. Que até a hora, tem vezes que eu fico, meu Deus. E é um chamego comigo, um menino que não me abraçava, não me beijava. Quando chegava lá em casa, eu como mãe, eu tenho prazer hoje, mãe, de fazer almoço lá na minha casa, final de semana, de ouvir, poder ouvir ele, porque tem vezes, irmã, lá em casa, muitas das vezes tem sido boca de Deus lá dentro do meu lar. Olha o que Deus faz, olha o que Deus faz, irmã, com o nosso filho, quando nós colocamos na presença do Senhor, quando nós ali aconselhamos nossos filhos, quando nós ali não aceitamos coisas erradas, Deus ali, Ele trabalha. Eu quero dizer para você, não se preocupe, Deus está trabalhando no meio da sua família, Deus está trabalhando no meio do seu. Não imita coisas errada dentro do seu lar, na vida dos seus filhos. Corrija os seus filhos, irmão, porque Deus, Ele honra o deles, amém? Glória a Deus, aleluia. Eu sou muito grata ao Senhor por tudo que Ele vem fazendo dentro do meu lar. Eu agradeço tanto Deus. Deus, Ele tem me instruído de cada forma que eu tenho assim. Eu tenho me maravilhado. Tem vezes que eu falo, Senhor, eu não mereço. Uma mãe que ficou viúva nova, cuidado de dois filhos, irmão. Cresceu assim, os meus filhos, que eu falei, meu Deus do céu. Então eu falei, se não fosse Deus, irmã, meu filho não era para estar aqui hoje, não. A maioria deles, que era da idade do meu filho lá em Goiânia, pode contar no dedo. Poucos que hoje é vivo. Meu filho está aí de prova. Poucos hoje que é vivo. E olha, o meu filho e vejo. Deus, ele tem promessa na vida dos meus. Eu quero dizer que Deus, ele tem promessa na vida do teu. Eu quero dizer, não desista da sua caminhada com o Senhor. Fácil não é não, porque a palavra do Senhor fala que no mundo nós teremos aflições, nós teremos luta, mas o crente tem que ser perseverante. Tem crente em qualquer lutinha, ele já quer cair fora. Irmão, se dentro da casa do Senhor, nós caminhando na presença do Senhor, a coisa já está arrochada. Agora imagine se você virar as costas para Deus. Hoje mesmo lá no meu serviço eu estava falando, hoje eu só tenho meu casamento porque eu tenho Deus na minha vida, porque se eu não tivesse Deus na minha vida, já tinha sido acabado muito tempo. Se eu não tivesse Deus na minha vida, eu já tinha abandonado os meus filhos muito tempo, porque o meu filho me passou raiva, irmão. Meu Deus do céu, tinha vezes que eu olhava assim, não, eu vou largar de mão. Eu vou largar de mão, isso aqui não saiu de dentro de mim, não, eu falava. Tem hora que o outro do menor, eu falo, Jesus amado, tem misericórdia, assim como o Senhor me deu a vitória com os dois, você vai me dar a vitória com o três. Eu falo para ele, e tá desobediente, eu tenho orado, tenho colocado na presença do Deus.
tem mexido com coisa errada, eu tenho falado. Se for preso, Deus vai tratar com você. Do mesmo jeito que tratou com ele, com o outro, vai tratar de você. E eu não tenho medo, irmão, de falar isso lá dentro da minha casa. E eu falo, e quando eu abro a boca, isso acontece. Porque eu estou sendo instruída pelo Senhor. Eu estou ensinando os meus filhos a andar no caminho certo do Senhor. Se desviar, já é problema dele com Deus. E tem um que está morando lá para São Paulo, qualquer arroxo, não tem ninguém, ele já sabe. Já corre para a presença do Senhor, porque já sabe que Deus é o Deus do nosso socorro, e Ele é bem presente, já conhece, tem conhecimento das coisas do Senhor, amém? Eu quero agradecer a Deus nessa noite por essa oportunidade. Essa foi a palavra que Deus, irmão, me deu para estar trazendo para a igreja. Eu creio que foi um alerta para mim, eu creio que foi alerta para a igreja. Eu não sei se a igreja estava precisando disso, mas foi o que Deus colocou no meu coração. Eu estava lá em casa meio falei, ai meu Deus do céu, será que eu levo mesmo essa palavra? Mas nós temos que obedecer. Porque você já viu que o que acontece com o crente desobediente, né? A Acã pagou o preço e ainda, além de levar a família ali para destruição, ainda foi 36 homens, se não me engano, né? Morreu por causa de quê? Por causa do pecado de uma pessoa, irmão. Agora você imagina, eu quero dizer para você, crente, cuidado, viu? Quando você vai levar a palavra do Senhor, tome cuidado, vigie, porque você tá cuidando de alma para o Senhor e Deus vai cobrar de você. Se acontecer alguma coisa errada, ai, 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 ai. Não é a cidade, não, é ai, ai do Senhor Jesus, amém? Agradeço a oportunidade nessa noite, a Paulo para Jesus.